Ok, já que o professor Beto acabou de explicar a aula sobre a Primeira República, a aula 1.1 e depois a aula 2.1, vamos agora para a aula 2.2, que é a revisão. Eu vou explicar em 5 minutos o que ele acabou de abordar na aula. Joga lá, passa para mim. Então, na aula da explicação do professor, ele fala sobre a República da Espada, vocês se lembram? Pois é, a República ela foi instaurada em 1889 e vai até 1824, é a chamada República da Espada. Por quê? São os militares que estarão no poder. Como também podemos chamar da República dos Marechais, porque o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto são dois militares que acabam tomando frente do movimento e vão assumir, acabando com o reinado de Dom Pedro II, e instaurando aí um novo Estado, que é o Estado republicano. Fechou? Isso então o professor explicou lá atrás. Também, a partir já do ano de 1894, 1894 até 1930, nós iremos falar da República Oligárquica. Há uma diferença. A Primeira República e a Segunda República. Então, a Segunda República é oligárquica. A Primeira República é dos marechais, é a República da Espada. Em 1894, com a posse do nosso primeiro presidente civil da história, o nome dele, Prudente de Moraes. Quando os militares acabam saindo do poder, aí entra em cena os civis. E um detalhe, a República Oligárquica, ela vai contemplar os cafeicultores e os fazendeiros, tanto de São Paulo como de Minas. Por isso que também é chamada República do Café com Leite, porque Minas é produtor de leite e São Paulo, produtor de café, né? Leite, maker, café, coffee, garota, não é isso? Essa é a oligarquia cafeeira. Tudo bem? Ok. Na economia da República Velha, professor, vem para mim aqui, vem para aqui. Peraí, eu já estou falando que teve a República da Espada, teve a República Oligárquica e agora a República Velha. Como é que é isso, professor? Pois é, nós temos algumas derivações para vocês entenderem. Quer ver? Eu vou colocar no quadro bonitinho para vocês não esquecerem mais. Avança comigo lá, vamos lá. Olha só, a República da Espada, ela vai de 1889, que é a derrubada da monarquia, até 1894. A República Oligárquica, ela vai de 1894 até 1930. Vejam, em 1930, quando Getúlio Vargas chega no poder, ele vai dizer assim, daqui para trás, tudo que ficou no passado, vamos chamar de República Velha. Foi o próprio Getúlio que deu essa denominação. E aí, ficou como República Velha. Então a República Velha entra tanto a Primeira República, que é a República da Espada, como também a República Oligárquica. Cândido Portinari, em 1935, ele começa a fazer alguns desenhos a respeito da produção do café, do trabalhador do café. Nesse caso, ele retrata muito o negro nesse trabalho árduo. O café era, de verdade, o principal produto da economia brasileira. Também houve, durante a República Velha, o Convênio de Taubaté. A cidade de Taubaté, em São Paulo, rapaz. Esse convênio era para beneficiar os produtores de café. Olha que bacana. Por quê? O que isso vem de bacana aí, professor? Não, é porque já tem uma política direcionada, um incentivo para a produção e para a venda. Aí eu tenho aqui, em uma escala, os principais produtos desse período, tá? Da República Velha. Eu tenho o açúcar, eu tenho o algodão, eu tenho a borracha, eu tenho o cacau e começa aí o processo, avançando o processo de industrialização. Por fim, também o professor Beto ele falou sobre o coronelismo
E, inclusive, ele conceituou a questão do coronelismo, o que vem a ser. Dentro desse período, dentro dessa estrutura que foi montada, eu tenho ali o cliente, o clientelismo. O que vocês estão vendo é o famoso voto de cabresto. Quando uma pessoa, o coronel, que é chamado, um líder regional, que tem influência naquela região, ele acaba conduzindo os seus eleitores a votar em quem ele achar ou a quem ele tiver um retorno. Nesse caso, esse candidato aqui, ó, tá aqui o candidato. Esse aqui é o coronel, certo? E aqui são os seus eleitores. Então, quando se fala clientelismo, esses são os clientes do coronel, que vota no candidato. Ei, isso aí foi punk no passado, tá bom? Mas agora, olha lá, eu vou deixar vocês para responder as atividades. Vão com tranquilidade, sem pressa. E daqui a pouco eu volto para fazer a correção, tá bom? Até lá. Ok, estamos de volta. E a hora da atividade, joga lá, olha o nosso mascote chamando vocês. Já são 10h10? Pois é. Agora é com você, aluno. Hora da atividade, primeira pergunta, olha só, tá aí a primeira pergunta. Ela diz o seguinte: quando, em 15 de novembro de 1889, o Marechal provocou a queda do regime monárquico, proclamando a República do Brasil, ele não estava agindo em nome de toda a sociedade, mas sim de um pequeno grupo de militares que se encontravam insatisfeitos com as atitudes tomadas pelo Império ou pelo imperador. Esse primeiro período da República ficou conhecido como A. República dos Coronéis, B. República Federativa, C. República Oligárquica, D. República Censitária e letra E. República da Espada. Eu quero te lembrar, aluno, que todas essas palavras que estão aí, elas existem. Não que foi colocado em prática. Tá bom? Quer ver? Eu vou pegar como exemplo aqui, República Censitária. Essa palavra censitária é o voto que tem o poder. É a pessoa que tinha condições financeiras e logo ele poderia votar. É o voto censitário. A República Federativa também existe esse termo, ok? Mas vamos se atentar para a pergunta. Quando ele diz, esse primeiro período da República, aqui está a pergunta. Esse primeiro período da República ficou conhecido como? 2 pontos. Aí eu tenho que saber. A parte de cima, isso daqui que vocês estão vendo, é só o anunciado. Quando, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro provocou a queda do regime monárquico, proclamando a República do Brasil. Ele não estava agindo em nome de toda a sociedade, mas sim de um pequeno grupo de militares, que se encontravam insatisfeitos com as atitudes tomadas pelo Império. Professor, o senhor poderia falar para nós que atitudes foram essas? Vem para mim que eu explico. Vem para mim. Que atitudes? Eu tenho certeza que o professor Beto explicou ontem na aula para vocês. Que atitudes foram essas? Vejam, em 1870, de 1865 a 1870, tivemos a Guerra do Paraguai. Quando os militares voltaram da guerra, vitoriosos, por ter defendido a nossa nação, e voltaram com destaques, os militares queriam fazer parte do governo de Dom Pedro. Logo, Dom Pedro disse não para eles. Botou ele de escanteio. Já ficaram ressentidos com isso. Isso foi um dos motivos dos militares. Fechou? Joga no quadro. Vamos lá. Vamos para a resposta, então. A resposta dessa questão, ela vai ser a letra... Olha aí, letra E. República da Espada. Eu vou colocar no quadro novamente.
De 1889 a 1894, R, República, espada. A, nunca mais esqueça, aluno, República da Espada. De 1894 a 1930, chamamos de República Oligárquica. Mas eu também posso chamar de República dos Coronéis. Olha aí. Eu posso chamar de República dos Coronéis. Ou também é conhecido como a República do Café com Leite. Coffee maker, né? Eu posso chamar esses três nomes. Como também eu posso chamar aqui a primeira de República dos Militares. Olha aí. Mas tudo isso aqui, Getúlio Vargas irá chamar de República Velha. Tá bom? Isso só para você entender, aluno, como que funciona, como que se muda essas nomenclaturas. Caso você tenha lá anunciado República dos Coronéis, o que é isso? É a mesma República Oligárquica. República do Café com Leite, o que é isso? É a mesma República Oligárquica. É a mesma República dos Coronéis. Entendeu? Beleza, então avançamos. Vamos partir para a segunda pergunta. Ela diz o seguinte: Deodoro da Fonseca decidiu renunciar. O primeiro presidente militar, Marechal. Ele decidiu renunciar, deixando seu vice, Floriano Peixoto, substituindo-o na presidência. Ok. Pergunta: podemos dizer que o que levou Deodoro a renunciar foi... O que foi? A. As oligarquias cafeeiras não queriam a abolição da escravatura e eram resistentes ao trabalho imigrante, por isso fizeram forte oposição. Olha que interessante. As oligarquias cafeeiras não queriam a abolição da escravatura e eram resistentes ao trabalho imigrante, por isso fizeram forte oposição. Letra B. Os coronéis, eles se revoltaram com a falta de participação política e do controle de suas regiões e atacaram Deodoro. Viu? C. A primeira revolta da Armada fez o exército se fortalecer e conseguiu derrubar Deodoro, já que estava com problema de saúde. Opa, aqui houve uma separação. Problema de saúde, né? Letra D. Passando por fortes problemas de saúde e passando por uma série de problemas políticos em seu governo, não conseguiram se entender com os grevistas, nem com a oligarquia cafeeiras. Letra E. Floriano Peixoto fez uma aliança com a Marinha e consegue derrubar Deodoro, assumindo a presidência da República e também o comando das Forças Armadas. E aí? Bom, eu tenho certeza que o professor ele explicou isso na aula para vocês. O que levou o Deodoro da Fonseca a se retirar? Vocês sabem. Pela explicação, pela aula, vão saber qual foi o verdadeiro motivo. Eu tenho vários outros motivos, mas talvez isso não venha prejudicar tanto. Mas teve um em destaque que vai fazer, de fato, Deodoro sair do governo. Já sabe? Então joga no quadro. Vamos lá para a resposta? A resposta dessa questão é a letra D. Foi exatamente isso que aconteceu, aluno. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele estava enfrentando um problema de saúde. Mas, professor, mas por que ele assumiu então o governo? Cara, ele era um cara de respeito. Ele era o presidente do clube militar, sediado no Rio de Janeiro. Então, ele era um cara com todo o aval. Ele tomou a frente, ele foi obrigado a tomar a frente, e com isso ele decretou a queda da monarquia, assumiu por 2 anos
a questão da saúde dele piorou, aí ele teve que abandonar. Por isso que a resposta é essa daí, ó. Passando por fortes problemas de saúde e passando por uma série de problemas políticos em seu governo, não conseguiu se entender com os grevistas, nem com a oligarquia cafeira. E aí o que ele faz? Ele sai de cena. Quem assume? O seu vice, o Floriano Peixoto. Tudo bem? Vamos lá. Hora do Enem. Partiu, hora do Enem. Agora vamos para a hora do Enem. Isso é com você, tá, aluno? Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Isso aí é o livro do Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. São Paulo, Alfa Ômega, de 78. Pergunta: o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Veja: A, igualitária com nível de satisfatório de distribuição de renda. B, estagnada com uma relativa harmonia entre as classes. C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. D, ditatorial, perturbada por uma constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Em letra E, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Já sabe a resposta? Ok. Resposta correta é a letra E. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Fechou? Próxima e última pergunta. Questão 4. A Constituição de 1891 foi a primeira da história do Brasil, após a proclamação da República. Sua elaboração começou em novembro de 1890, com a instalação da Constituição da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A primeira Constituição republicana teve como função principal estabelecer no país os princípios do regime republicano, seguindo o sistema de governo presidencialista, com algumas características liberais. Apresentou grandes avanços se comparada com a Constituição do Brasil, Império de 1894. Pergunta: cite algumas características dessa Constituição. E aí, pode ser até em dupla, pode ser em trio. Vocês devem mencionar quais são essas características. E como resposta, estamos aqui, ó. Implantação da República Federativa no governo central de 20 estados-membros, estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados, grande parte do poder concentrado no governo federal, divisão dos poderes em três, executivo, legislativo e judiciário, estabelecimento do voto universal, masculino, e o voto de cabresto. E não podia votar mulheres menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. Caramba, professor, tudo isso? Exato. Para a próxima aula, entra aqui o pré-requisito para a aula 3. Assistam o filme A Guerra de Canudos, disponível nesse link, tá certo? E aí você vai vir preparado para associar melhor esse conteúdo. Vem para mim, eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.